Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. Vamos continuar aí a falar sobre os textos jornalísticos, a diversidade de informações contidas neles, ok? Então, nós temos aí a oficina de produção textual e oralidade. Estamos na sistematização 2, encerrando aí a atividade 3. Vou fazer a minha autodescrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma calça jeans, hoje é jeans, né, André? Uma bota marrom, uma blusa de linha escura e um jaquetão preto por cima dela com uma touca cinza. E o meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. E com a gente na Libras, a Gabriele e a Cristiane. Oi! E a Andréia aqui, minha companheira de sempre. Olá, Elaine. Olá, professores e alunos da segunda série. Vou fazer minha descrição, né? Uhum. Então, eu sou branca, estatura mediana, tenho cabelos compridos, eles estão soltos, uso óculos, estou com um casaco caramelo, calça jeans, estou com um chale verde, amarelo, vermelho, roxo, colorido. Uhum. E uma bota também caramelo. Por baixo do casaco, uma blusa branca. E o meu sinal, esse aqui. Acho que eu acertei. Isso. E os nossos objetivos de hoje, Andréia? Vamos lá. Objetivos na aula: desenvolver a investigação científica sobre a estrutura e a linguagem jornalística dos diversos veículos de comunicação e compreender o produto jornalístico como um serviço público com garantias e privilégios específicos previstos em vários artigos da Constituição. Isso, então nós temos falado aí sobre as diversas áreas do jornalismo, a linguagem, como é que os jornalistas produzem o conteúdo, como que é feita essa edição, né? Os diversos temas que são tratados, as linguagens, como esses temas são apresentados para a sociedade, com quais interesses. Então aí está sendo muito profunda, né, essa discussão que nós estamos fazendo, tá? Aí temos a nossa perguntinha, para vocês irem refletindo no decorrer da aula, tá? Então, um mesmo fato pode ser apresentado de diferentes formas, dependendo do veículo comunicativo no qual ele foi divulgado? Sim ou não? E dê exemplos, tá? Nós já falamos muito sobre isso daí, nós até incentivamos vocês a lerem diferentes jornais, revistas, impressos, online, televisionados, enfim. Né? E observar também aí, mesmo aqueles que vocês não gostam, né, da linguagem que é utilizada, de como eles comunicam, para ter aí mais embasamento e poder fazer aí o comparativo entre eles, né? No mínimo 3 aí, tá? Então fazer uma pesquisa profunda, observando a manchete, as imagens que são utilizadas, enfim, quem é entrevistado ou entrevistada para confirmar as informações, quais são as palavras utilizadas para noticiar esse fato. Bom, isso tudo aí é importante e vai influenciar em como nós recebemos essa informação. Na aula anterior a gente comentou muito sobre isso daí, né? O professor Mário estava com a gente. Então, a gente comentou aquela situação no aeroporto de Guarulhos, né? Que tinha um coelho envolvido. Eu falei para vocês, eu gosto muito de animais e diversos, né? Então, no primeiro momento, quando eu vi aquela notícia, aquela reportagem, mexeu muito ali com o meu emocional, né? Então, no primeiro momento, você fica a favor daquelas pessoas. Então é importante assistir aí a reportagem, a notícia no todo, para saber o que estava acontecendo. Será que os passageiros tinham razão? Ou era a companhia aérea? Os dois estavam errados? E quem não gosta muito de animais, né, ou não tem ali afinidades, por melhor dizer, poderia dizer que, por que não deixou esse animal com o vizinho ou com o parente? Porque também tem que levar no voo. Então, isso é importante. A nossa história ali, como a gente também recebe esse fato, vai interferir em como a gente interpreta, certo, André? Uhum. Sim. Ok? Então, vamos pensando aí na perguntinha inicial, tá? E temos esse primeiro quadro aí com informações para vocês. Vamos lá, então, comentá-lo. Então, observe o quadro ao lado e diga como ele auxilia na interpretação dos textos jornalísticos, né? Então, temos aí, primeira informação, fato, o que aconteceu, qual é o assunto principal.
autoria, quem produziu, quem construiu essa mensagem, observando o todo, né? Quem são os envolvidos, quem fez a pesquisa, qual que é o jornal, qual que é o público-alvo, tudo isso vai interferir. O contexto, qual o contexto em que o fato acontece? Qual a realidade do entorno? Quais outros fatos se ligam a esse, né? Quais outros fatos ligam-se a esse? Os atores, quem são os personagens envolvidos, quem são os grupos sociais que têm lugar de fala nesta reportagem. Muito importante também. Pontos de vista. Há nesse texto diferentes opiniões que você consegue identificar? Audiência, a quem se dirige essa ou essas mensagens? Rabo preso, né? E uma expressão popular, certo? Quais os interesses envolvidos nessas mensagens? Depois, te representa? Essa mensagem te representa? Você conhece a sua comunidade, reconhece a sua comunidade nela? Pensando aí no que nós estamos falando, né? Sobre o jornalismo comunitário, reforçando isso que é importante, as comunidades terem aí a oportunidade de ter a sua própria fala mesmo. A comunidade em si vai dizer quais são os fatos, como ela vivencia esses fatos aí no seu entorno, né? Então, os próprios atores aí, personagens das situações, terão fala, não será um terceiro que irá reproduzir. Então, isso é muito importante, porque, como nós já falamos, tem interferência assim quando um outro reproduz. A forma ali como ele vai contar essa história, tá? Então, isso é muito importante também. E, por último, temos lá, então, e você? Se você fosse jornalista, o que mudaria nessa matéria? Isso também é muito importante, né? E será que seria possível a mudança nessa matéria, né? Isso é bem importante também vocês observarem. Então, temos aí várias perguntinhas para vocês juntarem a primeira e pensando aí tudo isso nos textos jornalísticos diversos. Você quer comentar, André? Alguma informação? Não? Não, pode sim. Então, temos aí esse texto, esse artigo que nós leremos e vamos comentando como sempre, tá? Então, o título dele é: Por que precisamos de mais pessoas pretas no jornalismo? Os veículos de comunicação ainda atuam de forma tímida quando o assunto é diversidade. Ué, Helene, o que isso tem a ver com o jornalismo comunitário aí, né? Então, aquilo que nós estamos falando aí sobre a diversidade, né? Como pretos e pretas são representadas aí no jornalismo. Eu, quando estava na sala de aula física, eu comentava muito isso com os alunos, né? Então, quando a gente tem aí os jornais televisivos, geralmente, como que pretos e pretas são apresentados, né? Nas notícias, de que forma? Nos jornais impressos e online também. Quais são os adjetivos ali que são utilizados para representá-los? Isso é muito importante. Então, pensando em toda essa diversidade, né, no jornalismo comunitário, tudo que nós temos falado, pensando também lá na língua, né? Como é que a língua, historicamente, foi construída para representar essa comunidade? Então, tudo isso aí está relacionado, tá? Então, por isso que eu trouxe essa matéria aí para a gente pensar por que é importante, tá bom? Então, vamos lá? Em um interessante livro de 2019, Racismo Recreativo, o doutor em Direito Adilson Moreira discute, entre outras questões, as diversas formas que o racismo institucional pode assumir. Entre elas está o fato de, por conta da raça, hoje se utiliza mais etnias, tá bom? Algumas pessoas não conseguirem acesso a postos de trabalho ou terem suas chances de ascensão profissional diminuídas dentro de uma instituição. É evidente que o meio jornalístico não foge a essa regra. Os profissionais dos veículos de comunicação e das redações não refletem a maioria da população no país. Então, podemos pensar aqui. Por que será que aí, nos jornais, nós temos aí uma pouca quantidade de pessoas pretas, né, ou negras, como você se identifica aí, tá? No domingo, eu assisti a uma entrevista da Maju Coutinho com a Chimamanda, né? E a Chimamanda, ela comenta sobre isso, que acho que foi a primeira vez que ela esteve no Brasil, ela falou, onde estão os negros? Por que eles não ocupam os espaços diversos aqui?
E ela ficou feliz, que ela falou que ao retornar ela já observou aí essa diferença, né? E como o Brasil aí é o segundo país no mundo, né, com a quantidade de negros, por que então que eles não têm postos aí de destaque? Ou a quantidade é pequena? Tá? Então, para a gente ir refletindo sobre esse assunto, tá? A presença de pessoas pretas na grande mídia vai além da representatividade. Significa apresentar à sociedade, por meio de um olhar sensível, questões que até então eram sistematicamente negligenciadas. Então, é importante aqui, ó, vocês pensarem sobre isso, né? Essa palavrinha aqui em destaque, né? Então, o que é representatividade? Será que quando eu coloco uma pessoa em determinado lugar, será que é representatividade só aquela ou é um disfarce? Quer comentar, André? Não, acho que é um disfarce às vezes. Não quero comentar, mas já acabei comentando. É a minha opinião, né? Uhum. É muito a minha opinião agora. Sim. Às vezes eu acho que é um disfarce. Então, é importante também pensarmos sobre isso. O que realmente é a representatividade? Nós teremos outras aulas aqui com pessoas aí com maior espaço para falar sobre isso, mas a gente já pode ir instigando vocês a pesquisarem, né, a buscarem dados, até mesmo porque nos textos jornalísticos que vocês produzirão, vocês terão a necessidade de ter o máximo de informações possíveis, né? Então, quando vocês forem escrever aí o jornal para a comunidade de vocês, de que forma que vocês podem efetivamente representar a comunidade de vocês, né? De forma efetiva, que a comunidade vai olhar e vai dizer, olha, realmente esse jornal aqui representa as nossas dificuldades, as nossas facilidades, aquilo que nós produzimos de bom também. Então, isso é importante aí vocês pensarem. E como, através da língua, vocês podem reforçar isso, tá? Posso falar uma coisa? Pode. Eu acho mesmo, de fato, eu acho que em algumas situações não passa de um disfarce, mas como você falou, já tem mudado bastante, sim, né? Uhum. Acho que estão se policiando para darem mais oportunidades, então, para as pessoas negras, mas o que eu tenho visto também, mas não, aliás, mais ainda, né? Não mais aí, na verdade, eu tenho visto também várias empresas que têm feito recrutamento de pessoas negras para determinados postos que não eram tão comuns, então assim, é específico para eles. Eu quando vi a primeira vez, eu me assustei porque eu entendi de forma diferente, sabe? Eu entendi de forma como acontecia antigamente de aparecer um anúncio de emprego e falar que a pessoa tinha que ser bonita, tinha que ser magra, tinha que ser, sei lá, alta, coisa assim. Não, mas eu entendi agora que é para essa questão de oferecer oportunidades, mais oportunidades. Né? Então, tomei um susto no primeiro momento, mas ok, entendi, e agora continua isso. Então, acho que também está existindo um movimento para que isso cada vez mais seja comum, amenizado e fique comum, né? A gente consiga aí uma igualdade, uma equidade, alguma coisa, né? Acho que tem melhorado, mas algumas vezes eu acho sim que é só uma maquiagem. Disfarce, né? Vamos lá, então, continuando a nossa leitura aí. Vamos lá? A falta de lideranças negras nas equipes editoriais, o reforço de estereótipos em que só há destaques para pessoas não brancas em datas comemorativas, como o Carnaval, e a aparição de pretos somente quando a pauta é a violência policial. E a violência policial são situações denunciadas por comunicadores negros, em uma clara demonstração de como o racismo estrutural permeia a profissão. Então, nós já comentamos isso aqui com vocês, né? Vou até colocar assim, ó, porque tudo aqui, né, ó, reforço de estereótipos, né? Então, quem está falando sobre essas pessoas, né? Qual é a história, né? Que impressão se tem sobre essas pessoas, quem está escrevendo, ok? Consciente ou inconscientemente. Então, por isso que é importante ter aí a diversidade, né? Nas diversas esferas, e aqui mais específico aí no jornalismo nós estamos falando, tá bom? Você pode ler, Cedré, por favor? Vamos lá. Tal quadro motivou o surgimento de uma imprensa alternativa bastante sólida nos últimos anos. Portais como
Geledes e Alma Preta atuam de forma ativa, dando destaque a pessoas pretas em outras situações que não as de opressão, algo ainda feito de forma tímida pelos meios tradicionais. Os conteúdos desses de outros sites têm ganhado bastante tração, é isso mesmo? Nas redes sociais, o que vem pressionando a imprensa a se movimentar nesse sentido. Isso. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma fala que eu vi uma vez, eu era adolescente, assim, e eu pensando como aquela fala poderia ter trazido um prejuízo muito grande de como eu observo o outro. E, infelizmente, foi uma professora que falou isso. Não sei se essa revista ainda existe, né? Era a revista Raça, né? Que eu lembro que o destaque eram somente pessoas negras. E a pessoa falou que aquela revista também era racista. Falei assim, essa revista também é racista, por quê? Ela põe em destaque só pessoas negras. Não, é uma forma de colocar em destaque, de uma forma positiva, essas pessoas, né? Para além dos estereótipos que são colocados aí, infelizmente, historicamente, e são perpetuados, né? Então, olha só que estrago poderia, né? Se eu não tivesse tido aí acesso a outras informações, né? A outros discursos, eu poderia hoje estar aí reproduzindo isso também. Ah, não, eles também são racistas, por que eles não colocam brancos aí, né? Na revista? Então, por quê? Tem-se a necessidade aí de colocar esse grupo em destaque, né? Reforçar aí todas as características, toda a diversidade deste grupo, tá bom? Quer complementar? Não, acho que o que você está falando também é para que a gente comece a prestar mais atenção, por exemplo, né, na mídia, que a mídia tem uma força muito grande. Sim. Há uma tentativa também, né, de colocar mais representatividade na publicidade. Nós que utilizamos bastante imagens, até o ano passado, eu vou dizer para você, até o ano passado nós tínhamos uma dificuldade de encontrar pessoas negras para colocar as imagens nas aulas. E este ano eu percebi que houve uma atualização nisso. E nós temos muito mais imagens. Quando nós procuramos, sejam quais forem os temas, aparecem sempre pessoas negras também. Nós não tínhamos isso. É verdade. Não é? E quando aparecia era numa situação assim de mais trabalho braçal, né? Reforçando aí determinados estereótipos. Sim. É verdade. Então, continuando a nossa leitura, vamos lá? É preciso que as novas gerações de comunicadores e jornalistas tenham ciência de toda a importância histórica que a população negra teve na construção econômica do país. Personalidades importantes como Heraldo Pereira, Aline, acho que é Midilê, Basília Rodrigues, Zileide Silva e a própria Maju Coutinho são comunicadores que cumprem de forma excepcional o trabalho que se propõe a fazer e são espelho para o futuro, empoderando a representatividade, fazendo que a sociedade reconheça seus potenciais, ok? E aí nós temos um vídeo, certo? Que nós vamos assistir aí, pensando em tudo isso que nós falamos, ok? Vamos lá então para o nosso vídeo? É importante que a gente respeite os pontos de vista que às vezes divergem do nosso, até por uma questão de aprendizado. A gente pode aprender muito ouvindo a versão do outro ou entendendo o ponto de vista do outro. Eduardo, Daniela, para concluir... A independência do Brasil foi precipitada. A coroa portuguesa ainda poderia desenvolver a colônia, começando um ciclo de progresso econômico. Improvável. A mentalidade extrativista do Império viu o Brasil como um grande quintal de monoculturas. Dom João cometeu vários erros no seu modelo de colonização. A transferência da capital do Império Português para o Brasil é um exemplo do quanto o país era importante para Portugal. Portugal só fez isso para enganar Napoleão, que tinha invadido Lisboa. Eles vieram fugidos para o Brasil. Bem, voltando ao Brasil... Se a gente for pegar os conservadores, que são um grupo que representa os portugueses que estavam aqui,
A não independência representava uma continuidade dos privilégios desse grupo conservador. Impressão minha ou ela tá concordando comigo? Já o grupo que era favorável à independência do Brasil também tinha ali privilégios, não a manter, mas a conquistar. Então mobilizou-se todo um discurso em torno da figura do próprio Dom Pedro I. É lógico que ela ia concordar comigo. Mas faltou o ponto de vista do povo, né? O que seria melhor para o povo? Inclusive, naquele quadro do Pedro Américo, que mostra o Dom Pedro I erguendo a espada, tem 3 figurinhas ali no canto esquerdo que representam o povo. Eles estão com aquela cara de espanto, bem descolados da cena. Aquilo demonstra que o povo não participou do processo. Prof, quantas versões podem existir para uma mesma história? Olha, existem pelo menos 2 versões. Uma vez que existem forças que estão ali tendo o mesmo interesse dentro de um determinado aspecto, então nós temos pelo menos 2 visões diferentes. Mas podem ser mais, dependendo de quantas pessoas ou quantos grupos participem do mesmo evento que está sendo analisado. Na vida, nas redes sociais, então, o que não falta é opinião e pontos de vista diferentes. As pessoas podem discordar, mas eu acho que tem que saber ouvir. E tem um esquentadinho que não ouve ninguém. Olha, para poder respeitar os diferentes pontos de vista, é muito importante que se tenha empatia, de se localizar no lugar do outro, né? Entender que o outro formulou a sua opinião, a sua visão a partir de suas próprias experiências e foi gerando um acúmulo ali, uma bagagem, um entendimento de uma visão de mundo que essa pessoa vai imprimir de acordo com aquilo que ela vive e observa. Então, isso acontece por conta de que cada opinião não deixa de ser fruto da própria essência da pessoa, daquilo que ela construiu ao longo da sua experiência social e individual. E existe algum ponto de vista que não merece o nosso respeito? Existe, quando ele não é um ponto de vista e quando ela não é uma opinião. Por exemplo, alguns discursos de ódio, discursos que atentam contra as liberdades ou contra os direitos. Esses aí a gente não pode caracterizar como opinião, né? Até porque existem as legislações que protegem direitos das pessoas, direitos que devem ser respeitados. Quando é somente um ponto de vista que você discorda, aí vale tentar o diálogo, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência de que a opinião é uma construção. Você pode formular a sua opinião a partir das suas próprias experiências ou replicar as opiniões dos outros, né? Justamente porque às vezes você encontra na opinião alheia algo que reverbera dentro de si. Pessoal, vou ficar aguardando os relatórios dos trabalhos de vocês lá no meu e-mail. Parabéns para todos e até a próxima aula. Olha, antes de saber a nota do trabalho, eu queria mandar real sobre o que eu disse antes. É sério, papo reto. Eu não acho que Dom Pedro se precipitou. O primeiro ou o segundo? Não zoa, Daniela. Eu acho que a independência foi na hora certa. Ai, você esperou todo mundo ir embora pra se explicar. Ok. Então, e esse vídeo para a gente reforçar essa questão de que as nossas opiniões, então, são formadas aí a partir da nossa história, da nossa vivência. E nós estávamos comentando aqui, né, exatamente sobre isso. Teve um vídeo aí do Denzel Washington que viralizou nas redes, que uma jornalista pergunta para ele, mas por que você precisa de um diretor negro para dirigir o seu filme? E ele fala, porque é uma questão de história, né? Eu preciso de um negro dirigindo a sua própria história, a nossa história, a história da nossa comunidade, é o vivenciar, né? Não significa que quem não vivenciou uma determinada situação não possa falar sobre ela. Pode, mas não tem o mesmo peso do que uma outra pessoa que tenha vivenciado. E mesmo ali pessoas, né, que tenham vivenciado algo parecido, será diferente, completamente diferente como cada uma recebeu isso. Uma pode se recuperar rápido, outra não.
ou nunca se recuperar. Outro pode fazer uma piada disso. A gente tem aqui o Boca, né? Que ele conta as histórias dele pra gente triste, mas ele tá sempre rindo. Esse aí consegue reformular tudo. Ressignifica tudo. Você quer complementar, André, com alguma informação? Não, eu acho que você falou bem aí nessa questão do preto ou do negro contar a própria história. Acho que eles podem fazer um teste, né? Você contar a sua história para alguém e uma outra pessoa contar a sua história, quem que vai passar mais emoção? Quem que vai passar mais verdade? Não que a outra vai mentir, não é isso, mas existe uma questão assim de tocar mesmo o outro, sim, né? E lógico, só o brilho dos meus olhos quando eu conto a minha história não é o brilho dos seus olhos contando a minha história, né? É impossível você passar a mesma emoção que eu. E a gente já comentou, né, que até a nossa narrativa vai mudando com o tempo, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eu contava lá tão triste antes. Hoje eu já falo, imagina, aquilo lá naquela época e dou risada com aquilo, né? Então, até a gente vai mudando, né? A narrativa do que a gente viveu, de acordo com as nossas experiências, enfim, aquilo que a gente tem dito aí para vocês, tá bom? Que é o que a gente espera também, né? Sim. É amadurecimento isso, ainda bem que nós estamos enxergando de outra forma, né? É isso que a gente quer mesmo, né? Sim. Não ficar nesse passado, ele faz parte, mas passou, né? Sim. E aí, vamos deixar para vocês uma atividade. Então, na tela para vocês, nós temos aí 3 manchetes de jornais diferentes, e são jornais comunitários. Então, vocês lerão aí essas manchetes e vão observar quais são as informações que são tratadas, quais as semelhanças entre elas, tá? E observando sempre aí as palavras utilizadas. Então, a primeira: diversas entidades se mobilizam em ato civil, político e jurídico pela memória de, acho que é Moisés Kabagambe. 2. A consequente incidência política da coalizão negra por direitos e depois Pequena África. Aí nós temos os textos para vocês fazerem a leitura, o texto 1, o texto 2 e o 3 está em formato de podcast. Também podem observar aí a diferença, né? Lá do texto escrito e o texto aí por áudio, né? Qual que é a diferença? Como essas histórias são contadas? Quais efeitos que foram utilizados, tá bom? Para produzi-las. E, então, o que nós vimos hoje? Então, temos aí para vocês as informações. Então, vimos algumas dicas para checar uma notícia. Lemos o artigo Por que precisamos de mais pessoas pretas no jornalismo? Veículos de comunicação ainda atuam de forma tímida quando o assunto é diversidade, a fim de discutirmos a importância da diversidade no jornalismo. Por fim, né, assistimos então ao vídeo Ponto de Vista, Me Explica, vai, e propusemos essa atividade para vocês, ok? Então, muito obrigada a todos, produção, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção, alunos e professores. Beijos e até a próxima. Até a próxima.